Deixa eu ver. Ah, tá. Bom dia para todo mundo. Vamos continuar aqui coordenadas polares. Eu vou tentar. A página é a mesma, tá? Da aula passada. É Guidorize. Guidori, volume um, né? Pessoal, não deixem para fazer isso de última hora, não, viu? Esses exercícios que não dá tempo. Vocês pensarem, talvez dê, mas aí vocês. Qual é a página mesmo? 420. Deixa eu pegar aqui. 422. Vocês estão tentando fazer os exercícios, porque eu tô vendo que pouca gente daqui tá pedindo dúvida. Vocês têm cuidado, porque mesmo que a prova não seja tão difícil, é difícil de fazer, porque não vai. Eu não sei, né? Como é que vocês estão administrando o tempo de vocês. Ó, Gdoriz, volume um, página 422, ou Sturt, volume 2, seção 10.3. Eu coloquei a seção porque depende muito da edição, talvez não tenha. Talvez provavelmente as páginas irão mudar, tá? Aí eu vou começar aqui, continuando exatamente onde eu parei. Na aula passada, eu fiz esse exemplo aqui, né? Peguei essa função aqui. E aí eu transformei em coordenadas polares, né? E hoje eu vou fazer o gráfico dela. Vou desenhar, eu até coloquei lá no décimos, mas eu vou desenhar, ensinar como é que desenha na mão. Que essa noção, mesmo que você tenha um programa, ter a noção de como desenhar na mão ajuda muito a resolver os exercícios. Porque só colocar no programa também não significa muita coisa se você não entende o desenho. Então, aí lembrando aquelas relações, né, que x quadrado mais y quadrado é igual a R2, e x é igual a R cosseno, né, cosseno de θ. Aí aqui eu vou substituir, né, nessa equação. Então, tá vendo, ó, onde tem x quadrado mais y quadrado, vai ficar R2 mais... Aí o x eu substituo por R cosseno. E aí, a raiz quadrada disso aqui é justamente R quadrado, né? Eu jogo a raiz aqui, ó, vai dar R. Porque aqui eu considero R, eu não considero a parte negativa, né? Eu considero só o positivo. Aqui vai dar R. Isso aqui eu já fiz na aula passada, né? Eu só estou repetindo, porque eu vou usar toda essa ideia aqui depois. Aí eu cancelo aqui, né? Ficou assim. Então, transformei como eu já havia mencionado na aula passada, você pode transformar uma equação que está em coordenadas cartesianas em coordenadas polares e vice-versa, né? Você pode fazer o contrário. E aí, o que eu vou fazer agora é desenhar essa figura aqui em coordenadas, usando essa equação aqui, né? Porque é muito mais fácil eu mexer com essa equação que tá, do que com a primeira, que é muito mais complicada. Eu vou colocar no décimos, só para vocês verem mais ou menos como é que vai ficar. R igual a 1 menos o cosseno. Fica mais ou menos assim. Aí eu vou ensinar, basicamente vai ver por que que fica isso, né? Esse formato de coração, né? Tá, essa figura, tem muitos livros que já colocam o nome de cardioide, né? Vamos lá, ó. Então, como é que... Eu já montei um gráfico na aula passada, né? Mas como é que monta... É a mesma coisa de, por exemplo, quando você está aprendendo
a gráfico de funções lá no ensino médio, o que você faz? Você pega alguns pontos, né? Por exemplo, só para ilustrar aqui. Você está aprendendo a desenhar o gráfico da função y igual a x, lá no ensino médio. Aí o que você pega? Você pega um ponto aqui, aí você pega um outro, aqui, né? E o zero, tá? Aí depois você vê um padrão e liga os pontos, né? Sim. E outras funções também. No ensino médio sempre você, ou no fundamental, né? Eu não sei como é que está funcionando hoje. Mas você sempre aprende a montar gráfico pegando alguns pontos, ligando e tentando ver o padrão do gráfico. Aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Pegar alguns pontos e ir tentando entender o padrão. Então, eu vou pegar o θ. E aí, como é que funciona, né? Eu vou atribuir valores ao θ, calcular o R, né? E nesse caso é 1 menos o cosseno de θ. Aqui eu vou colocar os pontos. Do mesmo jeito que eu fiz na aula passada. E aí, por exemplo, geralmente vocês devem usar ou atribuir sempre os ângulos que vocês conhecem. Por exemplo, o zero, que é muito fácil de calcular, cosseno de zero, né? E aí eu terei 1 menos o cosseno de zero, que é quanto? O, 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 o cosseno de zero é 1, aí aqui vai dar zero, né? Então eu tenho ponto zero, zero. Aí o outro ângulo que eu sei calcular, π sobre 6. Deixa eu botar uma ponta. Tá muito forte aqui. Aí o R é 1 menos o cosseno de π sobre 6, né? Que vai ser 1 menos cosseno de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. Tá? E aí eu terei 1 menos raiz de 3 sobre 2, π sobre 6. Um outro ângulo que eu sei são aqueles clássicos, tá? Π sobre 4. Aí o R vai ser 1 menos o cosseno de π sobre 4, que é 1 menos raiz de 2 sobre 2, né? E aqui vai ficar 1 menos raiz de 2 sobre 2, π sobre 4. Aí depois π sobre 3. Eu vou até o π sobre 2 por enquanto. Depois eu faço mais. Π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 já é 1 meio, né? Então vai ficar 1 menos 1 meio, que é 1 meio. Então eu vou ficar com 1 meio, π sobre 3. E aí π sobre 2, que é 1. Eu vou ficar com 1 π sobre 2. E aí eu agora calculei esses pontos aqui. Deixa eu ver se... tá bom. Aí eu vou tentar desenhar essa figura, tá? Só com esses 5 pontos. Ou pelo menos entender um padrão. Aqui, como eu falei na aula passada, né? O sistema de coordenadas polares, você coloca somente o polo e o eixo polar, mas, assim, oficialmente é assim, mas geralmente todo mundo coloca os dois eixos, né? Que nem nos livros, se vocês vão olhar, sempre colocam os dois eixos. E a única coisa que muda é a figura. Depois eu vou falar de uma coisa, que foi uma dúvida da outra turma. Talvez vocês tenham essa mesma dúvida e não queiram perguntar, porque pensam que é muito boba. Mas depois eu vou falar disso. Meu Deus, não consigo fazer uma coisa decente aqui. Pronto. E aí, os pontos estão aqui, né? Os 5 pontos, 0, 0. Muito bem. E aí, lembrem-se que o que significa 0, 0? Nesse caso, aqui vai ser o polo, né? Mas é o segmento com distância zero e ângulo zero, é esse aqui. Aí esse aqui, 1 menos raiz de 3 sobre 2, né, e π sobre 6, eu tenho que saber basicamente esse valor exato aqui, ó. Vou pegar aqui o calculador e calcular isso aqui.
raiz de 3. Ah, já tá até feito aqui que eu fiz na aula passada. Vai ficar zero. Não, peraí. Um menos raiz de 3 dividido por 2. Vai dar 0, esse número aqui, um menos isso aqui, vai dar aproximadamente 0,13, tá? Aí para que é isso? É só para saber mais ou menos. A distância do ponto até o polo é aproximadamente 0,3. E o ângulo que o segmento faz é 30 graus, né? Π sobre 6. Aí eu vou simplesmente supor que 0,3 aproximadamente é esse ponto aqui que eu vou colocar. Imagina um ângulo de 30 aqui, né? Imagina um segmento que vale 0,3. Você pode padronizar aqui, alguma coisa. Então, esse é o ponto. Aí, o outro ponto é 1,1 menos raiz de 2 sobre 2, né? Que vai valer quanto? Vai valer 0,29, é um pouco maior. Então, você imagina um segmento que ele tem tamanho 0,29 e π sobre 4. Mas é lógico que a gente não tem a precisão, né? Então, você só imagina um segmento que é um pouco maior do que o anterior, porque o anterior é 0,13, né? Assim. E o ângulo é 45. Imagine que esse ângulo aqui, ó, 45 graus, e esse outro é 30, né? Mais ou menos. É lógico que aqui também não vai ter uma precisão exata. Longe disso, né? Aí o outro ponto é um meio, 0,5, ou seja, é um pouco maior também do que o anterior, e o ângulo é de 60. Então você imagina aqui o ângulo de 60 e um segmento que ele tem tamanho 0,5, né? E o outro é o tamanho 1, o último, ó, tá vendo? É 1, e o ângulo que ele faz é 90, π sobre 2. Então ele vai estar lá, eu vou ter que puxar um pouco mais o eixo Y, entre aspas, né? Aqui, tá? E aí, o que você faz em geral? Você liga esses pontos aqui e vê o que acontece, né? Como a mesma coisa que faz no ensino médio, fundamental. Ligou aqui, ó. Comecei desse primeiro até aquele. Agora a gente vai fazer até fechar aqui a metade. E aí você tem que saber dos ângulos, né? Qual é o próximo ângulo aqui? É o 2π sobre 3, né? O 2π sobre 3 é o 120, ok? E aí o R, que é 1 menos o cosseno de 2π sobre 3. Aí você tem que saber também que o cosseno de 2π sobre 3 é menos 1 meio. Ele vai ficar 3 meios, né? Que vai ficar 1 menos 1 meio. 3 meios. Então eu vou ter 3 meios, 2π sobre 3. Aí o outro ângulo que eu pego é o com 4, né? E aí π sobre 4, 5π sobre 4 é o próximo. Então 5π sobre 4 é o próximo. Aí o R vai ser o menos o. E aí o cosseno de 5π sobre 4 é o quê? É menos raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai ser 1 mais raiz de 2 sobre 2. O depois, π sobre 6, 5, 7. É o 5π sobre 6, né? Porque é π sobre 6. E aí vai ser menos raiz de 3 sobre 2, né? E aqui é isso, né? Π sobre 6, 5, 7, 11, né?
E o último que eu vou pegar é o π. A cosseno de π é menos 1, então vai ficar 2, né? Porque vai ficar 1 menos menos 1. Muito bem. Agora eu vou tentar desenhar isso, né? Desenhar esses outros pontos aqui. Aí, por exemplo, 3 meios, o ângulo é 120. Vamos lá. O ângulo é 120, vai ser mais ou menos aqui. Aqui, ó. Você imagina aqui 120, né? E o tamanho dele é 3 meios, é 1,5, ou seja, vai ficar maior do que esse anterior, que o anterior era 1, né? Vou colocar aqui. Ficar um pouco maior, né? Que já vai fugir da escala. E assim, consequentemente, esses outros aqui serão, esses tamanhos aqui, ó, serão um pouco maiores, né? Esse aqui maior do que o outro, maior do que o outro, e até o 2. Por exemplo, esse 1 aí, 1 mais raiz de 2 sobre 2, vai ser 1,7, né, aproximadamente. Tá? Que é maior do que o meio, e o outro vai ser 1,86, que é maior do que o outro. E aí só vai aumentando os ângulos, né? O ângulo aqui de 135, você imagina aqui um ângulo de 135, né? Metade desse aqui. E aí o segmento um pouco maior do que o outro. E aí pega o outro ângulo aqui também, um pouco maior, até chegar no 2, aqui, né? Que é o 2π. E é só ligar. Então, a curva aqui, de 0 a π, ela só preencheu metade, né? Então, para vocês quiserem depois testar de π até 2π, ela vai fechar a parte sul aqui. Fibonacci? Aonde? Tem uma curva de Fibonacci, é? Ok. Ok, vocês entenderam isso aqui? Que é importante entender isso aqui. Que mesmo com o programa, ter a noção de como é que a curva funciona é necessário para fazer os exercícios. Só jogar lá não adianta muita coisa, não. Ok? Então, novamente, isso aqui vai dar a distância, né? Tem uma coisa que eu quero falar que é o seguinte: um aluno da Civil ele fez uma pergunta que eu acho que talvez vocês tenham a mesma dúvida. Porque ele perguntou assim, por exemplo, esse ponto aqui, ele perguntou assim, professor, eu não entendi porque no programa, aqui também, o ponto é 2,0. Não, perdão. Aqui o ponto vai ser menos 2,0, não é isso? E eu escrevi 0π. Eu estou dizendo que esse ponto aqui, né, esse ponto é o 2π, e ele falou que não entendeu porque o ponto, na verdade, é menos 2,0, né? Mas só que, lembrando, essas coordenadas aqui são as polares, então um ponto em coordenadas polares não é a mesma interpretação de um ponto em coordenadas cartesianas. Eu acho que é uma dúvida bem comum, porque esse ponto aqui, se eu olhar em coordenadas cartesianas, esse ponto é menos 2,0, né? Que é o menos 2 do x e o 0 do y. Não é 2π, não tem nada a ver. Mas em coordenadas polares já muda totalmente. E aí, só que, e eu acho que como tem muita gente com essa dúvida, por exemplo, ó, o que é o ponto 2π em polares e em 2π em cartesiano? Ou eu vou fazer o contrário, cartesianos, né? Cartesiano. Por exemplo, ó, o 2π em coordenadas cartesianas é simplesmente um ponto que o x
É aqui, né? Imaginem que... Deixa eu dar um zoom aqui. É 1, 2, 3, né? Aqui o 2, 1, 2, 3. 3, o π está mais ou menos aqui. Imagina que ele está por aqui, né? Então, o 2π em coordenadas cartesianas é simplesmente esse ponto aqui, ó. Ele tem coordenada abscissa é 2 e a ordenada é x. Esse ponto. Agora, o 2π em coordenadas polares é outra coisa. Ele é um ponto que a distância dele à origem, a interpretação é essa. A distância do ponto à origem é 2, e o ângulo que o segmento faz, esse segmento aqui, o segmento do ponto, né, até a origem, o ângulo é π. Então, primeiro, aí como é que você desenha? Você imagina um ângulo 180. Então, se o ângulo é 180, o ponto vai estar em algum momento aqui nesse lado esquerdo. E aí você imagina um tamanho 2. É esse ponto aqui. Ok? Então, por quê? Porque esse tamanho aqui é 2 e o ângulo que ele faz com o eixo x é 180. Essa é a interpretação. Ok? Não é a mesma coisa. Eu acho que talvez muita gente esteja com essa dúvida. Eu acredito que as dúvidas são muito comuns, né? Se alguém tem, é porque outra pessoa deve ter também. Ok? Então, não é a mesma coisa 2π de cartesianos e 2π. É claro que se olhar esse ponto aqui em coordenadas cartesianas, ele vai ter as coordenadas menos 2, 0, né? Mas é diferente. Em polar é outra coisa. Por isso que aqui o 2π, que quando eu coloquei, ele fica exatamente nessa posição aqui. Porque essa distância, eu imaginei 2, né? E o ângulo que ele faz é 180. O ângulo que ele faz com o eixo x é 180. Essa é que é a interpretação. Ok? Mas é uma dúvida, eu acho que é bem comum quando você está estudando esse sistema e já está muito acostumado com o cartesiano, que vocês viram a vida inteira, né? Então, é natural ter essa confusão. Ok, então, depois vocês tentem preencher toda a curva, eu vou deixar para vocês fazerem, viu? Mas é só fazer os outros ângulos e ver o formato. Aí vai ficar com a curva assim, ó. Entendeu? Depois... Ah, sim, aí vai ficar com a curva desse jeito, tá? Vocês tentem preencher a parte de baixo, ok? Muito bem. Ah, tem outro exemplo que eu quero fazer? Já tinha esquecido o que eu tinha que fazer. Ah, tem um exemplo aqui que é de uma reta, né? Que na aula passada a gente viu, por exemplo, que R igual a um C, R igual a um C é um círculo de raio C, né? Em coordenadas polares. Em particular, eu falei do R igual a 1 e coloquei outros exemplos, né? Só para a gente relembrar. Se eu coloco aqui no programa R igual a 1, ele vai aparecer um círculo centrado na origem raio 1. Se eu coloco 2, aí aumenta o raio, né? Ok? Posso até mexer aqui com o raio e ele vai aumentar e diminuir. R igual a qualquer constante é um círculo com raio aquela constante, centrado na origem. E aí, por exemplo, uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é θ igual a alguma constante em coordenadas polares. E θ igual a alguma constante, por exemplo, θ igual a π sobre 4, nada mais é do que uma reta com o ângulo em relação ao eixo x, ou eixo polar, é 45 graus. Por exemplo, né? Se eu fosse, digamos assim, marcar os pontos, desenha. Toda vez sai torto. Se eu fosse marcar os pontos aqui, por exemplo, R e θ, né? Se eu atribuir valores ao R, por exemplo, 1, o θ vai ser sempre π sobre 4, porque ele está fixo. Aí aqui, 1 π sobre 4. Vou colocar 2 π sobre 4, a mesma coisa. Se o R for 0, aí 0, né? Então vai ficar... Não, 0 não. Π sobre 4.
Mas o R seno zero. Aí, menos um. Opa. Lembrando que o θ ele está fixado, né? Menos 2. Só para a gente ver mais ou menos qual é o padrão, né? Então vamos lá. Por exemplo, 1π sobre 4 é o ponto que ele tem tamanho 1, né? O segmento. Imaginem que um tamanho 1. E o ângulo que ele faz é 45 graus, esse ângulo aqui, ó. 45. O outro, por exemplo, 2π sobre 4. O tamanho agora é 2 e o ângulo continua sendo π sobre 4. Então, 2 e aqui continua sendo π sobre 4. Aí o 0π sobre 4 é simplesmente esse aqui. Aí o menos 1, como eu falei na aula passada, os segmentos que tem menos aqui é porque ele é o simétrico do que tem o sinal positivo. Ou seja, o menos 1 vai ser esse ponto aqui, ó. Simétrico ao 1. E o outro vai ser esse aqui. E aí todos os pontos que eu pegar, que eu peguei aqui só 5, mas se você pegar vários, eles vão sempre estar em cima dessa reta, com a angulação de 45 graus. Ou seja, quando tem um θ igual a alguma constante, essa curva vai ser uma reta cujo ângulo é aquela constante. Né? Então, o lugar geométrico dos ângulos que θ igual a π sobre 4 é essa reta aqui. Né? Ok? Você pode até transformar essa reta como é que é? Em coordenadas cartesianas, né? Que, por exemplo, eu sei daquela fórmula, né? Tem uma expressão que eu falei na aula passada, que y sobre x é tangente de θ, né? E aí, se θ for 45, aí eu vou ter que y sobre x é tangente de π sobre 4, que é 1, né? E aí, isso aqui implica que y é igual a x, que é exatamente a equação dessa reta. Essa mesma reta aqui em cima que eu desenhei, só que em coordenadas cartesianas, ok? E para que... Então, quando vocês verem assim, θ igual a alguma coisa, é porque a equação, o desenho dela, né, é uma reta com aquela inclinação. Se eu botar aqui. Será que ele aceita? Não aceita, não. Não tem nada, não. Muito bem. Aí, eu tô fazendo só esse exemplo só para vocês entenderem uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco. Agora, na verdade, que é a área em coordenadas polares. Vocês entenderam esse exemplo aqui? Então, θ igual a alguma constante vai ser sempre uma reta com aquela inclinação, por exemplo. Se eu quero... Deixa eu fazer aqui um negócio, depois eu apago, né? Por exemplo, θ igual a π sobre... π sobre 6, né? Vai ser essa reta aqui, ó. Porque é só olhar uma reta que tem a mesma reta que tem inclinação 30 graus. Essa aqui, né? Essa inclinação aqui. Tá? Sempre é assim. Muito bem. Então agora a gente já pode ver a área em coordenadas polares, que eu vou usar mais ou menos essa ideia dessa reta aqui para fazer um desenho que eu quero fazer. E essa parte de área vai ser aqui. Cadê? Essa é a parte que vai ter mais um enfoque na prova, né? E aí é o seguinte, ó, como é que se calcula a área, né? Seja R igual a F de T uma curva polar,
com θ entre alfa e beta, né? Aí, basicamente é o seguinte, ó. Como é que eu vou fazer o desenho aqui, né? Vocês imaginem θ igual a alfa, como eu falei no exemplo anterior, é uma reta que ela tem inclinação alfa. Então, imagine aqui uma reta. Eu vou desenhar tudo no primeiro quadrante, só para simplificar. Vamos supor que aqui seja a reta θ igual a alfa. E essa inclinação aqui é que é alfa, tá? Esse ângulo aqui é alfa. Aí o ângulo outro, a outra reta θ igual a beta, é uma reta que tem inclinação beta. E o beta é maior que o alfa, então vai ser um ângulo maior, né? Como eu falei, vou desenhar tudo aqui no primeiro quadrante. Θ igual a beta, essa reta aqui. E aí imagine que aqui é uma função, ó. Essa função azul é R igual a F de θ. Aí eu quero calcular exatamente essa área que está tá embaixo tá contornada por cima pela função e tá entre as duas retas, tá? É isso que eu quero calcular. Então, a área dessa região aqui, S, é dada por a integral de alfa até beta de f de θ ao quadrado de θ, e aí é um meio disso aqui, um meio dessa integral. Pessoal, pensei que tinha esquecido, mas é um meio mesmo. Tá? Então, nessa situação que eu tenho, que a área está entre dois ângulos, digamos assim, duas retas, né? E está contornada por uma curva polar, a área é dada por essa forma aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular exatamente a área dessa figura que eu já fiz aqui, ó, porque é muito mais fácil para vocês entenderem essa figura que eu já fiz. E aí vocês vão entender a importância de saber qual é o ângulo que começa, ou seja, o zero é o ângulo que exatamente a curva começa aqui, ó, nesse ponto. E aí o ângulo que ela termina, que é esse aqui, que é o π, né? Que ela fecha aquela primeira parte ali. Ok? Vamos aqui fazer o exemplo. Alguns, né? Que agora virão muitos exemplos. E calcule, por exemplo, se a região, eu vou fazer do jeito que eu fiz ontem, porque se a região vier em coordenadas cartesianas, aí vocês transformariam em coordenada polar. Se não, eu vou fazer logo a parte polar mesmo. Então, calcule a área delimitada pela curva um menos o cosseno de θ. E aí, o desenho dessa figura, né, eu já fiz, né? Fiz metade, mas eu vou desenhar toda aqui, ó. Então, de 0 até o π, eu consigo fazer essa parte. E de π até 2π, eu consigo fazer toda. Vocês podem, como eu falei, vocês podem fazer testando e vocês vão conseguir. Aí, basicamente, o que? A área dessa região é um meio, né? Da integral. Aí a função que contorna, o que eu vou fazer é o seguinte, eu poderia muito bem pegar a região toda, mas eu vou calcular só essa parte aqui, ó. Imagina que eu quero calcular só isso aqui, né? E aí, qual é a importância dos ângulos, de saber qual é o ângulo que fecha e qual é o ângulo que começa e qual é o que fecha? Esses ângulos aqui serão exatamente os limites de integração. Cadê?
O ângulo que começa e o ângulo que fecha, esse aqui e esse, não deu um. Esse aqui e esse aqui são exatamente os limites de integração. É a mesma coisa de pegar, nesse exemplo, por exemplo, né, o zero e o pi, né? Porque são exatamente os ângulos que começam e que terminam. Que começam, digamos assim, que abrem a curva, né? A região e que fecham a região. Esses dois aqui, tá? O zero e o pi. Então, no nosso caso, para calcular toda a curva, eu teria que colocar de 0 a 2π, porque de 0 a 2π vai fechar tudo, né? Lembrando que de 0 a π fecha a parte norte, e de π a 2π fecha o sul. Então fica 0 a 2π da curva ao quadrado, dθ. Ou você pode calcular duas vezes de 0 a π. Nesse caso, né, como ela é a parte norte vai ter a mesma área da parte sul, posso simplesmente calcular duas vezes a integral, duas vezes isso aqui, né? 0 a π, porque isso aqui vai me dar, essa parte azul vai me dar exatamente a área da região norte. E aí, quando eu multiplico por 2, vai dar a área total, ok? E aí, depois é só calcular. Aqui eu posso cancelar, né? Isso aqui está feito no livro. Aí, a partir desse, eu vou fazer outros que não estão feitos, né? Menos 2 cosseno. Agora é só calcular, né? Eu vou dividir essa aqui em 3. Aqui, dessas duas primeiras são tranquilas de calcular. A terceira, a única questão é que eu tenho que substituir cosseno ao quadrado, né? Numa fórmula que eu já falei. Eu tenho que usar a fórmula cosseno ao quadrado de θ igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, tá? Cosseno de 2θ sobre 2. Pronto, agora eu posso integrar tudo, né? Então aqui vai ser θ de 0 a π menos 2 seno θ de 0 a π mais 1 meio θ mais... Aí o cosseno de 2θ é 1 meio, né? Seno de 2θ de 0 a π. Aqui vai dar π, esse primeiro. Esse aqui vai zerar. Observe que quando eu jogo o seno aqui de π, vai zerar. Depois o seno de 0, zero. Então essa expressão toda aqui é zero, tá? Mas, aí observe aqui também que quando eu jogo o π, aqui sobra π e aqui zero, né? Porque vai ficar seno de 2π. E quando eu coloco o zero, vai zerar tudo. Então o único que sobra é o π aqui nesse último. Então fica π sobre 2, tá? É 3π sobre 2. Ok? Então, o que é importante saber aqui? O ângulo que vai fechar, o que vai abrir, o que vai fechar a curva polar, e a curva que está contornando a região, né? E você só jogar na fórmula. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Primeiro, o objetivo em geral é você facilitar alguns problemas. Facilitar quando eu digo a resolução. Como a região... Primeira coisa, se eu tivesse pedido para vocês, calcule a área da região limitada por essa curva aqui.
que eu coloquei lá, né? Se você fosse usar o método em coordenadas cartesianas, você teria que isolar esse y aqui. Imagina o seguinte: isola, como é que eu isolaria? Sei lá, eleva ao quadrado isso, e aí tenta isolar o y aqui, é muito difícil, porque vai ficar. Quando você desenvolver esse negócio aqui, vai ficar uma coisa gigantesca, vai ficar uma equação quádrica, né? De ordem 4, e aí teria que isolar isso para depois usar a fórmula da integral, né? Normal, integral de a até b, de f de x dx. E aí é muito inviável fazer esse método. Aí, nesse caso, é mais fácil usar transformar em coordenadas polares. Algumas situações fica bem mais fácil. Principalmente quando a região é circular. E você perguntou quando é que eu devo usar, né? Quando a região ela tem algum formato de círculo. É circular. Não necessariamente tem que ser um círculo, né? Mas quando ela tem um contorno circular, que nem essa que a gente tá fazendo aqui, ó. Cosseno de teta, né? Ela tem uma espécie de contorno, é lógico que não é um círculo, mas ela tem um formato circular. Todo tipo de região assim, ela tem a tendência de que, usando coordenadas polares, fique mais fácil. Que nem essa que a gente vai fazer daqui a pouco, cosseno de 4 teta. Não, a gente vai fazer seno de 4 teta, né? Mas também não é. Não, seno de. Ah, não é seno, não é sim. O que que tá? Por exemplo, região aqui, ó. Se você for transformar essa equação aqui, seno de 4 teta, em coordenadas cartesianas, vai dar uma coisa assim, simplesmente absurda de complicada. Dá para transformar isso aqui. Mas é muito mais fácil olhar essa região em coordenadas polares e tentar calcular a área dessa rosácea, o nome dessa figura é rosácea, usando coordenadas polares. Tem uma espécie de curva assim. Mas toda vez que a região for ter alguma coisa com círculo ou curvas circulares ou que pareçam alguma coisa assim, que lembrem, né? Aí sugere que você talvez use polar, mas não sempre, mas sugere. No cálculo 2, não, no cálculo 2 não, no cálculo 2 é esse. No cálculo 3, como é que você sabe que você tem que usar polar ou não? Também depende muito da região, mas também depende da expressão. Quando vocês estiverem Quando vocês estiverem lá, tem digamos assim, uma espécie de padrão que você vai, na hora que você vê, você vai saber que pode usar polar ou não. É toda vez que aparece uma expressão assim, x quadrado mais y quadrado. Em qualquer situação que aparece essa configuração, você também já sugere, já tem uma ideia que talvez você possa usar a coordenada polar. Por quê? Porque lembra, né, a expressão, digamos assim, a equação mais básica, que é essa daqui, x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado. E aí, vocês vão sentir que quando vocês estiverem integrando alguma coisa que tem alguma coisa parecida com isso, já pode ser que possa ser usado a coordenada polar também. Então, depende muito da situação, por causa da expressão. Nesse cálculo aqui, principalmente por causa da região. E aí, ela é mais circular, é mais fácil lidar com coordenadas polares. Mas no cálculo 2, 3, 2 não, no 3, principalmente por causa da expressão do integrando. Aí quando vocês estiverem lá, vocês vão sentir que nos exemplos vai dar para perceber que, estudando os padrões, né, vai dar para perceber que dá para usar coordenadas polares. Ok, o que eu tenho que fazer agora? Um exemplo, vou pegar um exemplo aqui, que é a interseção de duas curvas, tá? Já no Guidoris também, inclusive eu teria que colocar uma lista ontem, acabei esquecendo, mas é para as duas turmas, né? Mas eu vou colocar hoje. Eu vou calcular a área dessas duas regiões. Elas já estão em coordenadas polares. Cadê? É um exercício proposto do Guidoris. R igual a 1 menos. Se pergunta responde, entendido, né? Tá certo. Ó, eu tenho duas curvas polares aqui, ó.
Não, na verdade eu vou fazer o contrário do que eu fiz ontem. Eu vou pegar o outro, porque aí já até responde também a sua pergunta que você fez agora. Imagine essas duas curvas polares, R igual a seno e R igual a cosseno. Em coordenadas cartesianas, essas duas curvas são dois círculos. Uma é o R seno, né? Se vocês colocarem no programa, são dois círculos. E a minha missão é calcular a área limitada pelas duas curvas. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu quero justamente essa área aqui. E assim, imagine que o problema fosse esse aqui. Calcule a área limitada para essas duas curvas. Se vocês, lógico que o pensamento mais natural é usar coordenadas cartesianas. Você pega a equação da circunferência verde, pega a equação da circunferência azul, faz uma conta, mas essa conta vai dar uma coisa simplesmente gigantesca. E aí, como essa região é circular, dá para você interpretar o problema em coordenadas polares. Não é que é obrigado você fazer, mas é possível fazer. Aqui porque no livro ele já deu as equações em coordenadas polares, né? A equação azul é o seno, né? Cadê? A equação azul é o seno e a outra é o cosseno. E aí eu posso, não é obrigado, né? Mas fica muito mais fácil se eu fizer essa área aqui, entre as duas, usando coordenadas polares. Aí a primeira coisa que deve ser feito é calcular a interseção, onde elas se intersectam. Então eu vou pegar as duas equações aqui, ó. R igual a seno θ e R igual a cosseno. Igualo as duas, né? E aí, onde é que o seno é igual ao cosseno? Isso aqui vai ser igual quando o θ for 45, né? Sobre 4. No primeiro quadrante, claro, né? Porque os dois vão ser 45 graus, ok? E aí eu sei que quando eu traçar uma reta aqui, ligando a origem as duas interseções, né? Eu poderia ter feito isso lá no programinha, para ficar mais bonito. Esse ângulo aqui é 45 graus. Esse ângulo, qual o ângulo que eu estou falando? Esse aqui, ó. Tá? 45 graus. Aqui é a reta θ igual a 45. Muito bem. E aí, como é que eu consigo calcular a área dessa figura? Tem duas maneiras, né? A primeira, o que eu tenho que fazer? Eu vou, peraí, deixa eu pintar aqui. Não, não ficou bom com essa cor aqui, não. Tem contraste. Ah, por exemplo, essa região laranja que eu estou pintando aqui. Como é que você calcula a área da região laranja? A área da região laranja, ou a região laranja, ela está contornada pela curva azul. E aí, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber qual é o ângulo que abre a curva, que é esse ponto aqui, ó, e o ângulo que fecha a curva, tá? Que é esse ponto aqui. O ângulo que fecha a curva eu já sei que é o 45. E o ângulo que abre, qual é esse ponto aqui? É quando o θ for zero, né? Vou pegar a curva azul. Se o θ for zero, o R é zero. E aí é justamente a origem. E se o θ for... Aliás, como eu já falei, eu já calculei essa interseção, né?
esse ponto aqui é justamente quando o θ é 45. Então, a curva, essa região laranja aqui, ela está contornada pela curva azul e ela abre no 0 e fecha no 45. Vocês estão vendo esse barulho? Barulho de serra? Não, né? Porque aqui agora está passando o carro da... não sei do que, carro de som aqui. Mas muito bem, vamos voltar. A região azul, como eu estava falando, ou a laranja, né, que está contornada pela curva azul, ela começa no 0 e termina no π/4. Então, para pegar só essa região aqui, como é que eu calculo a área da região laranja? Vai ser a integral, né? Vai ser 1/2 da integral de 0 a π/4. Por que 0 a π/4? Porque é o ângulo que abre e o ângulo que fecha. E aí eu integro quem? A curva que contorna a região, que é a curva azul. Aí a curva azul é seno de θ, né? Então eu tenho aqui a área seno de θ, aí como é a fórmula é ao quadrado. Aí a área, qual que eu coloquei? Roxo, né? Vai ser o quê? É 1/2. E aí eu tenho que ver primeiro os ângulos, qual é o ângulo que abre e o ângulo que fecha. O ângulo que abre eu já sei que é o π/4, porque eu estou pegando aqui, né? Aqui, ó, agora essa parte aqui, tá? O ângulo que abre é π/4. Aí o que fecha na curva é quando volta para o 0. Aí a curva verde, eu vou lá na curva verde, né? R igual a cosseno. Então, para voltar para a origem, esse ângulo tem que ser o quê? π/2, né? π/2, o cosseno de π/2 é 0. E aí o ponto 0 π/2 é justamente a origem, que é o ponto que fecha essa região roxa aqui, tá? Eu estou interessado nesse pedaço aqui, ó. E aí, ela abre no π/2, fecha no 0, no 0 não, perdão, no π, ela abre no π/4 e fecha no π/2, e a curva que contorna ela é a curva verde, que é o cosseno de θ, tá? Então, a área roxa, como é que eu consigo ela? 1/2. Então, ela abre no π/4, fecha no π/2, e aí, como ela é a função ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado de θ. E aqui, nesse caso especificamente, como é que eu... a área total? Você pode simplesmente somar as duas, ou pegar uma das duas e multiplicar por 2, porque ela é uma região simétrica, né? Eu dividi ela bem no meio aqui, então a área laranja é a mesma coisa da área roxa. Então, você pode calcular a área laranja, multiplicar por 2, calcular a área roxa, multiplicar por 2, ou pegar as duas e somar, ok? Vai dar a mesma resposta. Por exemplo, né? Vou fazer uma e multiplicar por 2. Deixa eu fazer essa primeira aqui, porque eu já usei a fórmula. Então, a área que eu quero, digamos assim, a área T é 2 vezes, é uma maneira de calcular, ok? Aí aqui eu vou usar uma fórmula também que eu já falei, que tá? Essa fórmula aqui que eu já falei algumas aulas, mas não custa nada ia falar novamente. Né? Bom, então aqui integrando vai ser 1/2, né? Θ menos
Aqui vai ser 1/2 do seno de 2θ. E aí, pessoal, novamente, quando eu jogar π sobre 4 aqui, vai ser π sobre 4, né? Menos 1/2. Aí eu jogo π sobre 4 aqui, vai cancelar o 2, vai ficar π sobre 2. Aí é 1, tá? Seno de π sobre 2 é 1, então fica só 1/2 mesmo. E quando eu jogo o 0 aqui, menos o 0 vai zerar, então não influencia, né? Então a resposta é isso aqui, tá? Exatamente isso. Muito bem. Então, sim, o principal aqui é entender basicamente como funciona o raciocínio, né? Nesse caso. Aí, então, nesse caso aqui, eu pude pegar a interseção das curvas e tem que perceber qual é a curva que contorna qual região. No caso, essa região laranja, a curva que contorna é a curva azul, então é ela que eu vou integrar. E aí eu tenho que saber qual é o ângulo que abre, o ângulo que fecha. A região, essa de cima também é a mesma coisa. Quem contorna ela já é a verde. E aí eu tenho que saber qual ângulo que abre e qual ângulo que fecha, tá? Ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Sim, o barulho que eu falei, né? Então, ainda bem que é bem baixo. Vou fazer mais outro exemplo. Mesma coisa, interseção de duas curvas. O ângulo verde. Cadê? Não, eu baguncei tudo aqui. Você tá com dúvida? É aqui, né? Como é que abre e como é que fecha essa região roxa aqui, né? Imagina. O ângulo que abre e o ângulo que fecha a região roxa. É isso, né? Que é a de cima. Então vamos lá, ó. Peguem, vou pegar só a curva verde, que é o cosseno, tá? Eu acho que eu baguncei alguma coisa aqui. Não. Vou pegar só essa aqui. Quando eu for montar, quando vocês forem escrever, digamos assim, isso é aí que entra a parte de saber desenhar, porque ajuda um pouco a entender mais o problema. E aí, como eu falei, começa do zero, né? Você pega zero, aí o cosseno de zero, cosseno de zero é 1, tá? Aí fica o ponto 1, 0. Ou seja, a distância é 1 e o ângulo é 0. É esse aqui, né? Vamos supor que eu estou aqui, tá? E aí, por exemplo, eu pego o ângulo π sobre 4. Não, pega π sobre 3 mesmo. Aí vai ser raiz de 3 sobre 2, né? E aqui, raiz de 3 sobre 2, π sobre 3. Você tem que imaginar um ângulo de... Morrer aqui, morri. De... Não é π sobre 3, perdão. É π sobre 6 que eu quero. Eu tava querendo falar 30, mas eu escrevi o 60 aqui. Só que o segmento, esse raiz de 3 sobre 2 é um pouco menor que 1, né? Então você imagina 30, só que um pouco menor que 1. Aí depois pega o π sobre 4. Aí vai ficar raiz de 2 sobre 2. Sobre 4. Aí você pega um segmento um pouco menor. E aí você pega o π sobre 2. O π sobre 2 vai ser cosseno de π sobre 2, que é 0, tá?
que vai ser, nesse caso, 0π sobre 2. E aí, o 0π sobre 2 quer dizer o quê? Que a distância é 0 e o ângulo é π sobre 2. Então, ele vai ter que cair aqui, ó, na origem. Tá? Quando você fizer um contorno, você vai fazer uma coisa assim. É lógico que aqui não ficou bonito, né? Mas é o laço, esse laço de cima aqui, ó, que eu desenhei, tá? O laço norte, aqui, verde. Lógico que ali ficou feio, né? Mas o que é importante aqui? É porque o laço, essa semicírculo aqui, ele começou, qual foi o ângulo que começou? Começou do 0 e terminou no π sobre 2. Tá? Essa é a ideia que eu quero, que é necessário que vocês entendam. Para contornar esse aqui, ele começou do 0 para o 2. A diferença do problema é o seguinte, que como no problema eu quero só esse trechinho aqui, quero só a região azul não, eu quero a região roxa, que é essa área, aí eu desenho a reta π sobre 4, vamos lá no outro desenho. Aí vamos supor que a reta π sobre 4 seja essa aqui, só para ilustrar. Aqui, tá? Θ π sobre 4. Como eu estou interessado somente nesse pedaço aqui, o ângulo que começa e que termina vai ser só esse daqui para cá, né? Daqui para cá. E aí o ângulo que começa já é o π sobre 4, e o ângulo que termina é o ângulo que fechou a curva toda, que é o π sobre 2. É isso aqui. Ok? Então, para aquela região, que é só esse trechinho aqui, ela começa no π sobre 4 e termina no π sobre 2, porque é o ângulo que toca lá a origem. Eu não sei se ficou mais claro agora. Entendeu, né? Mas isso é com a prática também. As primeiras aulas é um pouco complicado mesmo. Principalmente quando você está, assim, lógico que todo mundo está acostumado com coordenadas cartesianas, e aí às vezes confunde que é o quê, né? Principalmente os pontos. Que ponto é o quê, como eu falei no começo da aula. Vamos fazer mais um? Vamos lá. Aí, novamente, essa ideia do ângulo que fecha o ângulo que abre é fundamental, porque esses ângulos são justamente os ângulos, os limites de integração que você vai calcular a integral, né? Então, eu tenho essas duas curvas aqui. Aí o programa ajuda muito, né, também para você desenhar, mas assim, desenhando na mão, ou pelo menos ter a noção de como desenhar, ajuda também. Então, eu quero calcular a interseção dessas duas curvas aqui, 2 menos o cosseno de θ e 1 mais o cosseno de θ. As duas já estão em coordenadas polares, eu vou jogar lá no programa, só para a gente ver o formato. Dá para fazer integral dupla. Inclusive, basicamente, as principais integrais que vocês vão calcular, as duplas, usa coordenadas polares. Não é que é obrigado a usar, mas a conta fica infinitamente mais fácil usando. Ok? É a mesma coisa, por exemplo, né? Quando vocês estão calculando essa integral 1 menos x 2 dx. De 0 a 1. Como é que se calcula essa integral aqui? Aí você vai lá, é justamente usando aquela mudança, né? X igual a seno de alfa. Essa mudança x igual a seno de alfa, no cálculo 2, no cálculo 3, vai ser basicamente uma coisa equivalente a mudar para coordenadas polares, ou usar coordenadas polares, né? Para o quê? Para tirar essa raiz aqui, ó. Lá no cálculo 2, no cálculo 3, imagine que vocês estão com a integral. Lógico, quando chegarem lá, vocês vão entender. E ela é assim. E aí, por exemplo, quando tem essa expressão aqui, toda vez que tiver qualquer integral, se tem a raiz, a ideia é sempre tirar a raiz, né? Porque a raiz atrapalha. E aí, como é que tira a raiz aqui?
usando coordenadas polares, imediatamente isso aqui vira um r ao quadrado. E a raiz aqui vai embora. E aí simplifica tudo, e depois vocês vão entender o que se faz depois, né? Mas no cálculo 2 usa coordenadas polares para calcular integral, basicamente sempre. E aí no 3 tem uma versão para isso, né? Coordenadas cilíndricas. No 3 não, na integral tripla. Coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Que tem a mesma ideia da coordenada polar, para duas variáveis, né? Ó, essa curva 2 igual a cosseno θ tem esse formato aqui. E a outra, 1 mais cosseno θ. Esse aqui, ó. Então eu quero calcular a região das duas, região limitada pelas duas curvas, né? Então vamos lá, ó. E aí, novamente, todo problema que tem a interseção de duas curvas, independente se é polar ou é cartesiano, uma das primeiras coisas a ser feitas é calcular a interseção das curvas, né? Ver onde elas se intersectam, onde elas se tocam. Aqui, nesse caso aqui, basta pegar as duas equações, né? Não, eu vou pegar as duas equações e igualar. Quando eu igualar aqui, eu vou obter 2 cosseno θ igual a 1. E aí, basicamente, coordenadas polares, eu quero saber o que? Em que ângulo elas se intersectam. Aí vai ficar 2 menos 1 igual a... O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando 2 aqui e pegando o cosseno para lá. Vai ficar cosseno. Cosseno vai ficar... eu vou fazer assim, cosseno mais cosseno. Aí aqui 1 igual a 2 cosseno. Cosseno de θ é o meio. Se o cosseno de θ é o meio, quem é o θ? 30 graus, ou 60 graus, né? Π sobre 3. Tá? Essas coisinhas aqui vocês têm que saber, né? Eu sei que muita gente não lembra ou esqueceu, né? Mas é uma coisa necessária. Bom, achei o ângulo que elas intersectam. Isso aqui significa o quê? Significa que quando eu olhar lá o desenho, né? Observe que elas se intersectam em dois pontos, mas eu vou usar só a parte. Eu não estou gostando disso aqui, porque está muito embaçado, né? Tem que pegar um outro maior. Hum. Bom, o significa o quê, né? Como eu estava falando. Quando eu pegar a interseção delas, vai dar uma reta aqui. E esse ângulo dela, aqui, ó, é 60 graus, né? Π sobre 3. Tá? Essa é a ideia. Que eu calculei. Então, elas se intersectam justamente no ângulo de 60 graus. E aí, a região que eu quero calcular é toda, viu? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Só que eu vou calcular de cima e multiplicar por 2, que sempre é mais fácil. E aí, observe que naturalmente eu já tenho uma divisão aqui, ó. Eu tenho uma região que ela está sendo contornada pela curva azul. Travou. Pronto, voltou aqui. Eu tenho uma região que ela está sendo contornada pela curva azul, que é essa aqui, ó. Não, esse bichinho aqui quando quer. Aqui,
Tá vendo? Está sendo contornada pela curva azul. E outra que está sendo contornada pela curva roxa. Essa aqui. E aí, como é que eu calculo a área dessa região? Eu calculo a primeira verde, depois a azul, e aí somo o resultado. E multiplico por 2 ainda, né? Porque eu quero pegar a parte de baixo. Por exemplo, e aí como é que eu calculo a região dessa a área da região verde? Eu tenho que saber qual o ângulo que abre e o ângulo que fecha, né? Para isso, eu tenho que focar, ou tenho que me preocupar com a curva que é o contorno azul, né? E aí, deixa eu desenhar aqui, que fica até mais. Sempre fica mais fácil. Azul é o 2 mais cosseno, né? Não, é o 2 menos o cosseno. E a roxa é o um mais cosseno. Então, eu vou primeiro observar a curva azul. Observe que nessa curva azul, quando o θ for zero, quando o θ for zero, aqui, ó. Se isso aqui for zero, o R vai dar quanto? Vai dar 2 menos um, que é 1. Que é justamente esse ponto aqui, ó. Aqui é o ponto 1, 0, tá? Então, ela vai abrir no ângulo zero e fechar no ângulo que eu já calculei π sobre 3, ok? Então, a área verde ali é a integral, ou é um meio, né? Da integral do ângulo que abriu, aí o ângulo que fechou a região, da curva que contorna a região, que é a curva azul. Aí eu vou olhar lá, é 2 menos o cosseno. E aí, como a fórmula é ao quadrado, né? Agora a gente vai para a área azul aqui mais claro, que eu já sei o ângulo que abre, que é π sobre 3, que é justamente onde começa o contorno, né? Justamente onde começa o contorno, que é... Tá vendo? Agora só tem que saber qual é o ângulo que fecha ela. Depois de falar isso, tem uma coisa que eu quero falar. E aí vamos lá. Qual é o ângulo que fecha ela, né? Observe que quando aqui for π, ó, quando esse θ for π, o raio vai ser 1 mais o cosseno de π, mas aí o cosseno de π é menos 1. E aí vai dar zero, tá? Então o R aqui vai ser zero. Então o ângulo que fecha a curva roxa é o π, ok? Então ela vai abrir essa região azulzinha aqui, né? Ela vai abrir no π sobre 3 e vai fechar no π. Então, a região azul, a área azul clara, mas eu vou escrever de azul escuro porque fica melhor de ver. Vai ser um meio do ângulo que fecha, perdão, o ângulo que abre, depois o ângulo que fecha. Oh, aí é π, e é a função que contorna ela, que é a função roxa, que é 1 mais cosseno. E aí, para calcular a área total, eu tenho que somar essas duas integrais. Esse cálculo eu vou deixar para vocês fazerem. Então, a área total, eu pego a primeira integral, pego a segunda, porque as duas, quando somadas, elas me darão a área daquela região que eu já pintei, né? Essa região toda aqui, a azul com a verde, e aí multiplico por 2 para dar a área total, que é a parte de baixo também, tá? Então, vou multiplicar por 2 e abrir um colchete aqui grande.
ok? E aí tem que fazer essa integral que eu vou deixar para vocês fazerem. Mas basicamente a dificuldade aqui só vai aparecer um cosseno ao quadrado, que eu já ensinei também como é que faz nesse exemplo aqui. Nesse aqui, né? Que apareceu um cosseno ao quadrado, que também já tinha feito em outros exemplos. Ok? Então você tem que sempre saber qual o ângulo que abre, o ângulo que fecha e a curva que contorna aquela região. Deixa eu ver se tem alguém aqui que escreveu alguma coisa. Ainda não, né? Lembrando que essa aula aqui ela vai ter uma parte 2. Que eu vou fazer hoje à tarde, para complementar. Ok? Então, tentem fazer essa integral aqui. Depois de montada, não é nada impossível, né? Não tem nada aqui que eu não tenha dito. Ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse exemplo aqui? Não, né? Agora eu vou fazer só mais um para encerrar, para vocês ficarem igual a outra turma. Qual foi o exemplo que eu fiz? Ah, tá. R igual a seno de 4θ. Aí, nesse caso aqui, é muito mais fácil. Esse aqui é mais difícil de desenhar na mão, mas é mais fácil desenhar, colocar no programa, né? R igual a 4θ, seno de 4θ. Se for θ, dá isso, né? Se você botar R igual a θ, dá essa espiral. Olha que bonita. E aqui é porque eu também limitei, aqui está limitado de 0 a 12π, né? Se você colocar de 0 a 2π, ele fica menorzinho, né? 12π fica bem bonita. Tem umas que são bem bonitas aqui. Antes de entrar no exemplo, deixa eu só colocar uma aqui. Se eu não me engano, é módulo da tangente elevado ao módulo da cotangente. Olha essa aqui como fica bonita, né? Módulo da tangente elevado a essa curva polar. Módulo da tangente igual ao módulo da elevado ao módulo da cotangente. Tem um nomezinho para ela. Se eu achar o nome, né? Mas é alguma coisa dos namorados. Eu olhei isso ontem e já esqueci. Mas tem no Sturt, depois vocês dão uma olhada. Eu não vou achar porque eu tô olhando no livro errado, né? Enfim, mas vocês olhem depois. Tem no Sturt. Eu vou até colocar tentar na lista de exercício, que ele é só para colocar as expressões, né? Não pede para fazer nada além de colocar as expressões. Aí eu não sei onde é que eu vi. Mas tem vários outros para testar. Muito bem. Aqui eu estava falando, que é o seno de 4θ, assim, ó. A rosácea com 8 pétalas. E aí, para você calcular a área dela, basta calcular a área de uma pétala e depois multiplicar pela quantidade de pétalas. Tá? Então, pega essa região aqui, ó. Calcular a área de uma pétala. Em geral, é mais fácil sempre calcular a área da primeira, né? Essa aqui. Calcular a área dela e multiplica por 8, nesse caso, né? E aí, como é que eu calculo a área de uma pétala dessa? A equação, eu sei qual é a equação. A equação que eu estou falando é qual é a curva que contorna a pétala, né? É seno 4θ. E aí, o que eu tenho que saber é qual é o ângulo que abre a pétala e que fecha a pétala, tá? Basicamente é isso. E como é que eu descubro esse ângulo, né?
Deixa eu fazer um desenho à parte aqui. Não, não trava. Deixa eu fazer um desenho à parte aqui, ó. Só de uma pétala, né? Só para ilustrar. A curva, ela faz esse desenho, né? Ela começa do zero, dá uma volta e volta para o zero de novo. Significa exatamente o quê? Que os ângulos que eu estou interessado, eles têm que zerar o raio, né? Porque para ter o Ah, quem é? Esse pessoal também liga para você de São Paulo, Minas, sei lá de onde. Sim, eu estava falando que o ângulo ele tem que zerar, começar do zero e voltar para o zero, porque a curva ela volta para a origem. Então tem que saber quais são os valores que zeram o raio, né? Aí tem duas maneiras de fazer. Para você encontrar todos, ou se você quiser, basta resolver a equação. Como eu quero saber os pontos que zeram o raio, basta eu igualar isso aqui a zero e pronto, e resolver a equação trigonométrica, né? Porque quando o seno de θ é zero, mas como eu quero saber só por exemplo, de 0 a π sobre 2, né? Aí o 4θ vai ser zero, ou I, né, também. 4θ vai ser π, né? E aí você tem os dois ângulos, ó. Desse primeiro aqui, o θ é zero, e desse aqui, o θ é π sobre 4. Então, a primeira pétala, ela vai abrir no zero e vai fechar no π sobre 4. Ela vai zerar. Observe que quando o θ for π sobre 4 aqui, aí o seno vai ser seno de π, aí zero. Então, ele fechou a primeira pétala. Tanto é que se eu colocar, observe aqui, se eu colocar no programa, aqui está de 0 a 12π, mas se eu colocar π sobre 4 aqui, ó, ele vai dar só uma pétala. Vamos ver se funciona. Ó, tá vendo? Ele só deu uma, tá? Que eu coloquei o intervalo 0 a π sobre 4, somente ele só deu uma primeira pétala. Então, eu já sei qual é o ângulo que abre e qual é o ângulo que fecha a pétala. E aí é só integrar. Então, a área que eu quero, né, vai ser o quê? 1 meio da integral de 0 a π sobre 4 de seno ao quadrado de 4θ dθ. E aí eu tenho que pegar esse resultado e multiplicar por 8, porque é a quantidade de pétalas. Ok? Então aqui vai ficar 4 integral de π sobre 4. Aí aqui eu tenho que basicamente dar uma dica de como resolve essa integral, que é, como eu falei daquela fórmula agora há pouco, né? Seno ao quadrado de θ é 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2. Para resolver essa aqui, vocês têm que imaginar, no lugar desse θ, 4θ. Então, vai ficar seno de 4θ, 1 menos o cosseno. Se no lugar de θ for 4θ, que vai ficar 8θ, tá? E aí eu troco. No lugar de seno ao quadrado de 4θ, vai ficar 1 menos o cosseno de 8θ sobre 2 dθ. Né? E aí, essa aqui é mais fácil de fazer. Aqui cancela, né? Vai ficar 2 integral. Aí que ficou bem mais simples. Porque isso aqui é simplesmente θ, 1/8 de seno de 8θ, de 0 a π sobre 4, que é 2. Aí eu só faço substituir. Π sobre 4 e aqui também. Menos. Observe que quando eu coloco π sobre 4, aqui nessa expressão, 8π vai ficar 2π, e aí zera também. E como o zero vai zerar todas elas, só fica simplesmente esse π sobre 4 que já está aqui, tá? O resto tudo vai zerar. E aí é π sobre 2, tá? Eu vou fazer mais exemplos dessas rosáceas aqui na aula de hoje à tarde.
Mas na rosácea, o segredo, digamos assim, é saber onde fecha e onde abre uma das pétalas. Você pode colocar qualquer uma delas. Mas, por exemplo, se for π sobre 2, colocar aqui π sobre 4, a π sobre... Não, ele já foi... Vou colocar aqui no programa, né? Tá vendo? Π sobre 4 a π sobre 2, ele vai dar uma outra pétala, que é essa daqui. E aí você poderia também calcular essa, né? E aí, sucessivamente, dá para encontrar todas as pétalas resolvendo a equação trigonométrica seno de θ igual a zero, né? Mas isso aí também eu vou explicar mais na aula de hoje à tarde. Ver se alguém colocou alguma coisa aqui. As figuras, né? Deixa eu só pegar aqui. 590. Tem no livro do Stuart, ele tem vários exemplos, só para vocês colocarem no computador, né? Porque na mão é um pouco impossível de deduzir. Deixa eu ver essa daqui, ó. R igual a 2 mais seno ao quadrado. Ó, se você for colocar R igual a 2 cosseno ao quadrado, já dá essa coisa aqui. Aí, só que aqui a equação tem um 4 aqui. O que acontece? Aí fica isso. Bonito, né? Tem uma que é uma borboleta, que fica parecido com uma borboleta. Seno de θ menos 2 cosseno de 4θ menos, não é igual. Ó, tá vendo? Parece uma borboleta. O nome tanto é que é curva em borboleta. É parecida, né? Bonito também. Vou fazer só mais uma para encerrar. Um menos 8, 0,8. Oxi, não aceitou. Então, eu vou fazer o seguinte. Aceita também aqui? Também não. Não aceitou não. Deixa eu ver se eu colocar elevado a um meio para ver aqui. Também não. Uma pena. Mas enfim, né? Tem outras aqui que vocês podem testar. Ok? É isso. Vê alguma colocação? Você tem que rever. Tem que dar uma rever. Gente, não deixem para vocês fazerem isso aqui de última hora, viu? Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando os exemplos que eu estou fazendo? Não tá fácil, não. Na cor da tarde é normal. É o bom das aulas gravadas, né? Que você pode rever quando você quiser. É a vantagem, pelo menos isso, né? Uma coisa da vida. Então tá bom, né? Aí, não deixem para a última hora, porque a prova já é sexta. Não vai ser fácil a prova, né? Porque o conteúdo não é tão simples assim. Aí hoje à tarde vou complementar essa aula, né? E aí eu vou colocar a lista de exercícios dessa parte, mas vocês já podem fazer a adaptação do guidorismo, mas eu vou marcar os exercícios.
E é isso, viu? E o conteúdo da prova encerra depois que eu terminar a aula de hoje, à tarde. E aí vocês pensem aí o que vocês vão fazer até sexta-feira. Quarta e sexta vai ter aula normal de revisão. Aquela música do Coldplay, né? Nobody said it was easy. Ok. Então até a próxima, né? Qualquer coisa vocês mandam um e-mail e ainda bem que não é sexta, né? Quarta prova de física, ainda bem que não é sexta. Então tá bom, né? Até a próxima. Qualquer coisa vocês mandam e-mail ou WhatsApp. Então, tchau pra vocês. Se cuidem aí. Bom fim de semana. Tchau.